E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai, no caso, eu vou disponibilizar dois vídeos para vocês, né? O primeiro vídeo é do dia 3, né? A gente não teve aula porque estava tendo revisão, e a gente não teve correção, e não postou o vídeo, ok? Mas o vídeo já estava pronto e eu vou enviar para vocês hoje, certo? No vídeo de hoje, a gente vai começar a fazer a correção, né? Que é da página 158 à página 168. E gramática 104 à página 106. Beleza? Vamos lá, vamos começar para não demorar. Certo? Diz o seguinte, ó. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, houve um aumento considerável de denúncias de discriminação contra as religiões. Segundo o texto, qual foi o motivo desse aumento de denúncias, né? Seria o quê? Seria a conscientização das pessoas contra atos de intolerância, beleza? Contra atos de intolerância. Pessoal, esse blocozinho aí da 2 diz o seguinte, ó. Entre os casos está a invasão de terreiros em Olinda, Pernambuco, em que evangélicos com faixas e gritando palavras de ordem realizaram protestos em frente a um terreiro da religião de matriz africana e afro-brasileira, como descrevem denunciantes. Outro caso foi o uso por uma igreja de imagens de mãe de santo, chamado de feitiçaria, e difundindo ódio pelas redes sociais, afirma outra pessoa. Certo? Aí nós vamos ter o seguinte, na letra A, no seguinte, ó. Nesse trecho, a palavra feitiçaria foi empregada com sentido positivo ou negativo. Explico, certo? A palavra feitiçaria aí corresponde aqui à prática incomum, realizada para algumas, para conseguir algo por meio do sobrenatural. Assim, o seu sentido é o quê? Negativo, foi utilizado de forma negativa. Beleza? B. A partir de uma breve pesquisa, explique qual é a diferença entre religião matriz africana e religião afrodescendente. Né? Pessoal, religião matriz africana são aquelas que a sua essência teológica e filosófica é oriunda das religiões tradicionais da África, né? Da região africana. Okay? E afro-brasileiras são de regiões o quê? São de regiões que foram trazidas para o Brasil pela África da época do período colonial, certo? Dos escravos. Beleza? Vamos lá, vamos para frente. Diz o seguinte, ó, letra A, diz assim, ó, justamente como seu professor faça uma pesquisa sobre a influência do continente africano sobre o Brasil. Pessoal, isso aí é uma resposta pessoal. Cada um vai fazer uma pesquisa diferente, então seria uma resposta pessoal, beleza? Igual a B, ó. A B diz o seguinte, ó, no Brasil há uma tradição de negar as tradições africanas. Por quê? Né? Cada um vai dizer aí alguma coisa porque o Brasil tem a negar as religiões africanas, beleza? Então também seria uma resposta pessoal. Quarta questão, diz o seguinte, ó. Sabemos que a diferença entre notícia e reportagem é que a primeira informa fatos de maneira mais objetiva e aponta as razões dos efeitos. A segunda vai mais a fundo, faz investigações, produz comentários, levanta questões, debate e argumenta. Pensando nisso, qual foi o argumento utilizado pelo professor Fred, né, sobre a tensão entre as religiões? Então, o que ele utilizou? Ele utilizou a questão da tensão provocada pela lógica capitalista, de angariar fiéis, desvalorizando o que? Desvalorizando e inferiorizando as demais. Beleza? Então, cada igreja está querendo ter sempre mais membros, não é assim? Bora lá. Quinta questão. Quinta questão
tem esse box de um aí, certo? Tem a palavra impunidade, está em destaque, e criminalidade. Aí, baseado nisso, responda às questões abaixo. A que classe gramatical pertence a palavra impunidade? Pessoal, impunidade seria o quê? Seria um substantivo. Seria um substantivo, ok? Letra B. Pesquise no dicionário a palavra impunidade e criminalidade. E aí relacione ao significado delas no texto. Né? Pessoal, impunidade é punição que impune. Né? A ausência de punição, sem castigo, okay? É impunidade. Criminalidade, qualidade ou particularidade de impor o que há tolerante ao crime. No trecho do texto fica claro a ideia de que a impunidade provoca a criminalidade. Ok? Vamos para a página seguinte. Ó. Sexta questão diz o seguinte, ó, releia a seguinte frase. Vemos casos de autoridades religiosas também, né, desse segundo parágrafo. A partir disso, responda. Essa frase é um período porque, sim, né, pessoal, ela é um período porque tem verbo, certo? A estrutura dela é em torno do verbo. Porque está estruturada em torno de um verbo. Ok? Letra B. Quantas orações há nessa frase? Há somente uma oração, né? É só você contar o verbo. O número de verbos é o número de oração. Então só tem um verbo, certo? Como se classifica o sujeito da forma verbal vemos, né? Pessoal, seria o que? Seria um sujeito desinencial. Nós vemos, né? Ou oculto ou elíptico, certo? Tudo é o mesmo nome, certo? Sétima questão diz o seguinte, ó. É clara a prioridade do Estado brasileiro de investigar crimes contra o patrimônio e não os relacionados aos direitos humanos. Porque a prioridade do Estado é investigar crimes contra o patrimônio, qual a consequência dessa prioridade para combater aos crimes que tentam contra os direitos humanos? Né? Pessoal, nos crimes aí, ó, contra o patrimônio, há um valor monetário, ok? Né? Sempre há um valor agregado, um valor em dinheiro, que o Estado pode resgatar, né? Ou pode ter que gastar, né? Já nos crimes contra o direito humano não há principalmente um valor ético e moral. Nesse sentido, é mais vantajoso e economicamente combater o crime contra o patrimônio, ok? Né? Se mata uma pessoa, que seria a questão dos direitos humanos, o Estado não paga por aquela morte, ok? Mas se quebra um monumento, o Estado é obrigado a repor aquele monumento. Ok? Vamos lá. Oitava questão. Agora leia o seguinte trecho. Assim, o MP pode iniciar uma investigação para descobrir quem foi o autor do crime. O Poder Judiciário notifica o provedor que hospeda a página, para fornecer dados e indícios que possam ajudar a investigação a identificar o usuário, mas isso nem sempre é possível. Assim, o caso fica impune, diz Tavares. Aí diz o seguinte, ó, substitua a palavra destacada, no caso seria diz, né, por outra expressão melhor, que o entrevistado provavelmente sentiu quando foi essa afirmação. Seria lamenta e desabafa. Ok? Vamos para frente. Ó. Na tirinha, né, que é a tirinha anterior aí, diz o seguinte, na tirinha percebemos que o aluno está em uma aula de português. Qual é o tema dessa aula? Seria o modo interativo, né? Assim, aquilo, o modo interativo é aquele que dá ordem, né?
que faz o pedido, certo? Seria o modo imperativo. 2. Que classe de palavras se relaciona a esse período? Aliás, que classe de palavras se relaciona a esse conteúdo gramatical? Seria o quê? Seria o verbo, né? Vamos lá. Terceira, na nossa comunicação diária, qual é a função desse conteúdo? É por meio do modo imperativo que formalmente formulamos ordem. Ok? Quarta questão. Essa função pode ser exercida somente pela classe de palavras indicada na questão 2, como isso é mostrado na tirinha. Não, né, pessoal? Não pode ser indicado somente por elas. Observe que a professora pode ordenar a turma por meio de um substantivo, que no caso seria o quê? Seria silêncio, certo? Quinta questão diz o seguinte, ó. Entre as afirmações abaixo, indica aquela que justifica o motivo da dúvida do menino expressar nos últimos quadrinhos. Qual seria a letra aí, pessoal? Seria a letra C de casa, ó. A professora, a professora ensinou um conceito que não corresponde necessariamente à realidade. Ok? E nós vamos ter outro textozinho aí, ó. A caça de novidades. Certo? Então tá feito, ó. Colégiozinho aí, ó. Colégio de aplicação. Né? Diz o seguinte, ó. Copie do primeiro parágrafo do texto uma frase completa que indica o grande entusiasmo de três irmãos, né? Caio, Tamar e Rafael, com, com o consumo. Vamos lá. Uma dentre as frases seria o quê? Seria dia de comprar é dia de festa. Caio de 6 anos, Tainá de 4 e Rafael de 2. Espalhe-se é, espalhe-se no supermercado, como se percorresse quartos e salas de casa onde vivem em Brasília. Ok? Vamos lá. Outra dica do colégio aplicado aí, ó. Leia aí, vamos lá. Não se torture por não dar ao filho tudo o que ele pede. Ok? Vamos lá. Letra A. Diz o seguinte, ó. Esse conselho poderia ajudar as mães do Vitor, as mães, cadê ele, perdi? Poderia ajudar as mães de Vitor, Lima e Abraão, de 11 anos. Eu explico por quê. Né? Porque a mãe que está sempre atendendo à vontade dos filhos, que não se preocupam com os gastos. Letra B. A quem se dirige esse conselho? Se dirige o quê? Aos pais que estão lendo a reportagem. Né? Seria para ele, para os pais. C. Em que modo verbal está flexionada? Qual seria? Seria o imperativo negativo, certo? O imperativo negativo. Oitava questão diz o seguinte, ó. Vimos que o modo verbal imperativo é aquele que emite uma ordem, um comando ou um pedido. As formas verbais que se representam são facilmente identificadas, por isso são bastante expressivas. Mas há diferentes maneiras de apresentar uma ordem que se perceba a carga etária, hierárquica, desculpa, de quem prometeu o comando. Sabendo disso, identifique os enunciados que manifestam o imperativo de maneira camuflada, mas que obtêm os mesmos efeitos e em seguida assinale a opção correta. Então você tem aí, ó, 5 opções, né? Isso significa parados, né? Vem pessoal, vem moçada, né? Terceiro aí, ó. Por favor, não sentar no lugar reservado. Quinta, sem problemas, você me faz
o, você me faz o prometido amanhã. E a última, fique na sua casa. Ok? Vamos lá. A gente tem essas afirmativas aí. Qual seria a afirmativa correta? Seria a letra B. 1, 3 e 4. Ok? Nona questão. Considerando a noção do imperativo que trabalhamos na questão anterior, é correto afirmar que o quê? Que por meio desse modo verbal, poderíamos, é, poderíamos, poderíamos não, no modo verbal, podemos, entre outras opções, transmitir alguma orientação, como nas receitas culinárias e nas quais os verbos ali empregado têm o objetivo de guiar o leitor sobre o que ele deve fazer para o que ele deve fazer para elaborar determinadas receitas, ok? Seria essa a questão letra B, beleza? Vamos lá, pessoal. Página 68. Qual questãozinha do Enem aí? Ó? No caso, são duas questões do Enem. Diz o seguinte, ó, o texto tem objetivo de solucionar um problema social, né? Seria a primeira aí. Qual seria a opção correta? Seria a opção D de dado, ó. Orientada a população sobre os sintomas da gripe suína e procedimentos para evitar a contaminação. Ok? 11, diz o seguinte, a 11. Os principais recursos utilizados para o desenvolvimento e adesão do leitor é a companhia institucional inclusa. E seria o quê? Seria aquelas pessoas frouxas, né? Assim, seria aquelas, aqueles empregos dos pronomes você e sua, né? Assim, seria a letra C. Ok? Letra C. Então, vamos lá, pessoal. O livro de gramática. Correção da gramática aí, ó. Página 104 a página 106. Vamos lá. Página 104 diz assim, ó, complete as lacunas com o sujeito mais adequado, se for necessário, faça uma rápida pesquisa. Certo? Aí, são responsáveis pela segurança do país, as Forças Armadas. Né? Criou um sistema de classificação de seres, LINEC. Okay? Foi o criador da teoria da evolução, letra C aí, ó. Seria o quê? Charles Darwin, né? D. É o ramo da biologia que estuda a nomeação de criaturas e classificação dos seres vivos. Seria a taxonomia. Ok? É. São os seres vivos que costumam mamar. Seria o quê? Seria os mamíferos. Né? F. É considerado o rio mais volumoso do mundo, seria o Amazonas. G. Banha a costa brasileira e a africana. Seria o quê? Seria o quê? Seria o Oceano Atlântico. Ok? E H diz o seguinte: foi o maior produto de exportação da República Velha. Seria o quê? Seria o café. Assim? Vamos lá. Sétima questão. Você tem um box e você tem as letrinhas aí perguntando. Ó. Quando vimos o conceito de sujeito indeterminado, utilizamos, observamos que é possível, des, é, é possível que, digamos, economizar palavras. Essa economia se dá por meio de uma elipse, a omissão de um termo facilmente identificado na frase. Pensando nisso, deixa eu ver aqui. Pensando nisso, identifique o sujeito das formas verbais, expressou, cuidava e mostrava. Seria o que os sujeitos aí? Seria sujeito das formas verbais, são respectivamente o quê? Colin, né? Ele e o desinencial, ele, beleza? Letra B, de bola. Qual desse sujeito é mais
informativo, né? E qual a importância do seu posicionamento no texto, certo? O seu posicionamento, obviamente, vai ser o quê? Vai ser pessoal, né? Mas a pessoa aí vai ser o quê? Vai ser Caroline, ok? Letra C. Letra C diz o seguinte, ó. Como se classifica o sujeito da forma verbal conceitável? Ok? Reconceitável, né? Assim? Receitável. Né? Receitável. Seria o quê? Seria o sujeito desinencial. Certo? Seria o sujeito desinencial. Página 105 e a última páginazinha. Quatro questões de marcar aí, ó. Na oração, na oração, mais uma diferença houve. O sujeito é o que? Seria inexistente, tá? Do verbo haver, né? O verbo ter. Aí. Nona questão. Na expressão faz calor, o verbo está sempre, sempre imper, impessoalmente. Assim, assinale a opção em que o verbo destacado também é o que? Impessoal. Seria a letra D de dado. Né? Décima questão. Embora os pesquisadores tenham apontado todos os progressos da genética, ficou implícito que algumas questões perderam essa resposta. No que, é, no que tange ao câncer, por exemplo, ainda não chegaram à conclusão definida sobre os valores, desculpa, sobre os verbos destacados, podem-se dizer que, qual seria a letra? Seria a letra D de dado. Né? Seria a letra D de dado. Né? Sujeito simples, sujeito simples. Acho que eu pulei uma questão aí, não foi, pessoal? É o seguinte, ó. Nona. Na expressão faz calor, o verbo empregado impessoalmente assinale a opção em que o verbo destacado também é impessoal. Seria o que? Seria na letra D. Beleza? Seria na letra D. Deve haver. Né? E a 10 a gente acabou de ler, seria o que? Sujeito simples. E a 11ª questão e última diz o seguinte: na mocidade muita coisa lhe havia acontecido. Temos a oração que? Temos a oração com sujeito simples e claro. Beleza? Tranquilo? Página 106. Né? Página 106. Diz o seguinte, ó. Sujeito indeterminado. Nós temos aí, ó, em geral, a indeterminação do sujeito acontece pela razão indicadas a seguir. Sabendo disso, elabore dois exemplos para cada situação. O falante não sabe exatamente a quem atribuiu a ação verbal. Ok? Pessoal, aí seria uma resposta pessoal, mas tem a gente tem as respostas, né? É o seguinte, ó, arrombaram a porta da minha casa, né? Ligaram para mim e não me identificaram, ok? Não se identificaram. Letra B, o falante até pode identificar a pessoa responsável pela fala, a pessoa responsável pela ação verbal, mas prefere não deixar claro quem é para não ser responsabilizado. É o que ocorre geralmente nas fofocas e nos boatos, né? Enfim, então, dizendo que você vai ser reprovado, né? Estão dizendo que você vai ser reprovado. Disseram que Nanda e Márcio estão namorando escondido, né? E nós temos a terceira questão aí, certo? Que é uma tirinha, né? Aí diz o seguinte, ó, por que o menino preferiu empregar
a forma verbal disseram no segundo quadril, ao invés de Isabela diz, desculpa, porque o menino preferiu empregar a forma verbal disseram no segundo quadrinho, ao invés de Isabel disse. Certo? Ele preferiu empregar o que? O verbo na terceira pessoa do plural, para indeterminar o sujeito. Assim, não revela a professora que quem lhe faz a declaração foi sua amiga Isabel. Ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Né? Espero que todo mundo esteja bem aí, né? Bom final de semana para todos. Cuidado aí. Já já a gente está de volta. Até segunda. Valeu, pessoal.